Olá, como estão? Espero que bem. Olha só, eu tenho um colega que ele escreve e tem uma boa receptividade para o público gay, sobretudo para o público gay, mas ele escreve também histórias, contos, novelas e romances para todo tipo de público. E ele tem um bom alcance, ele realmente se encontrou dentro da Amazon, naquele sistema de autopublicação, e ele é bem lido a ler. Eu já li uma novela dele, muito bacana, que eu gostei muito, se chama O Homem do Beco Medonho, o nome dele é Fabiano Caldeira, e cara, que história bacana. Eu gostaria que ele fizesse uma continuação, inclusive, desta novela. Novela é porque não é nem um conto nem um romance, né? É algo que fica ali no meio termo, em termos, em aspectos de extensão de conteúdo. E ele escreve muito bem, só que a maior parte de seu conteúdo é voltado para o público gay. E eu realmente não tenho interesse em assuntos voltados ao público LGBT. E ele também escreve muito conteúdo hot, né, sensual, erótico e às vezes pornográfico. Eu penso que a distinção entre o que seria sensual, erótico e pornográfico está na explicitude, né? Algo mais explícito, algo mais insinuado. Então você fica no campo do erótico e da sensualidade, e sendo mais explícito na descrição, você fica no campo da pornografia. Mas enfim, não importa se eu gosto ou não. O importante é que ele tem um público cativo para isso. Na verdade, eu não gosto nem de pornografia heterossexual, de forma escrita, né? Não tenho muito interesse nisso. Por exemplo, eu tenho aqui, eu já falei uma vez há muito tempo, sobre a coleção Plenos Pecados, da antiga editora Objetiva. Então, quando foi para falar sobre luxúria, se escolheu o João Baldo Ribeiro. Ele escreveu A Casa dos Budas Ditosos. Para mim, isso aqui é uma falha monumental em sua carreira. Foi realmente um livro pavoroso. É um livro, para mim, pavoroso e horrível. Eu ainda o guardo, tenho há vários e vários anos. Eu comprei durante o lançamento dessa série, Plenos Pecados, e eu guardo a título de curiosidade, né? Uma curiosidade literária. Também no campo dos quadrinhos eu não gosto muito de pornografia. Eu só gostei até hoje de um quadrinho pornográfico. No caso, eu falo de Lost Girls, do Alan Moore. Eu tenho aqui dentro desta caixa as 3 edições da editora Devir. Mas, posteriormente, a editora Mitos, salvo engano, lançou tudo em um encadernado único, né? Uma encadernação única. Isso aqui é uma obra pornográfica, em quadrinhos, agora com um refino interessante. Eu costumo chamar de a pornografia elegante do Alan Moore. Mas, tirando isso aqui, não gosto de nenhum quadrinho pornográfico e não gosto de nenhum romance pornográfico. Então, é questão de gosto. Mas o Fabiano Caldeira está lá escrevendo seus livros para o público gay, tendo uma boa aceitação e vendendo bastante. E eu fico muito feliz por ele. Mas enfim, ele divulgou um romance atual que ele escreveu. Na verdade, não é um romance, é um conto que se passa durante o período de carnaval. E tem ali um casal homossexual, mas não tem erotismo nem pornografia. Isso eu sabia mesmo sem ler porque ele me disse. E havia até um fundo de realidade ali, tem um pouco de realidade, porque tem a ver com o falecimento de uma pessoa que ele conhecia há vários anos. E essa pessoa era casada, esse cara, esse cidadão, esse senhor já, né? Passou muitos anos casado com um homem e faleceu no período de carnaval. Então lhe deu a ideia de escrever, baseado nisso, né? Pegou esse gancho, ali esse mote, e escreveu uma história sobre um viúvo que é homossexual durante o carnaval. Então ele divulgou isso aí em seu site. E um cidadão foi lá e comentou, né? Mais ou menos ficou me parecendo, pode não ser. Às vezes as pessoas não agem na maldade, mas eu vou chegar lá também. É algo que na verdade já está bem incutido em nós homens, cara, e nós precisamos nos livrar disso. O cara criticou o conteúdo, né? O cara viu a publicidade do livro, seria um livro que não interessava. Por quê? Olha, primeiro tem uma temática aí LGBT, né? E talvez tenha, pior ainda, pornografia. Então o cara não gosta desses temas, ele passa reto, né? Mas ele deixou um comentário ali de desabono, meio que desabonando a criação literária do cidadão. Criação não, realização, né? A realização literária do cidadão. Então eu fiquei pensando uma coisa, cara, eu vi aquilo e pensei como isso é interessante. Porque há algum tempo, já tem mais ou menos um ano, eu à toa no YouTube, então me deparei com um vídeo de um garoto com seus 16, 17 anos de idade,
falando sobre NoFap. E o garoto falava que estava mais ou menos eu acho que foram 60 dias no NoFap. Ou seja, um garoto com 16 ou 17 anos de idade que não bateu uma bronha há 60 dias. Eu achei isso errado. Eu fiz, não, isso não é saudável, isso não me parece natural. Ah, mas logo você que fala tanto aqui sobre controlar a libido? Sim, eu acredito que a bronha pode ajudar pessoas solteiras, pessoas sem parceiras, homens que querem talvez ingressar em uma vida onde sejam menos escravos da libido. Então a bronha pode auxiliá-los nisso aí. E o pior, você vê um garoto no auge, né, ali de sua, sei lá, no auge do fim da puberdade, talvez ali iniciando o seu pico de testosterona, ficando sem bater uma. Isso me parece uma espécie, cara, de castração. Isso me parece uma forma de emasculação de um garoto. A gente não deve estar instruindo garotos a não baterem uma. Pelo contrário, a gente deve deixar o garoto à vontade. Se ele não quer bater uma, você não vai chegar lá pro seu filho, pro seu sobrinho, né? E aí, guri, tá batendo uma? Não, não tô, tio. Pois você vai ter que começar a bater uma, não. Agora, se você vê que o garoto está nessas coisas aí de NoFap, nessa loucura toda, eu acho que é o caso realmente de chamar para conversar e uma intervenção, né? Olha, senta aqui, vê só. Bater um é natural, entendeu? Então você pode ficar à vontade com isso. Eu tô vendo que você está produzindo conteúdo no YouTube, ou está conversando com seus amigos sobre isso, ou está acompanhando conteúdo sobre NoFap. Isso não é legal. Se fosse um filho meu mesmo, eu falaria isso para ele, cara. Não. Isso não é saudável. Você está se forçando a isso. Se você realmente não sente essa necessidade, tudo bem. Mas se você sente, fica se segurando porque acredita que isso vai trazer alguma forma de aprimoramento espiritual para você, isso não é muito legal não, cara. Mas enfim, essa coisa do NoFap, né, dá muito pano pra manga e não é sobre isso que eu quero falar aqui. Foi apenas o exemplo desse garoto. Então vi aqui também há algum tempo um cara falando sobre produtos, brinquedos eróticos, né, que é outra coisa que eu também não gosto. Eu não gosto de brinquedo erótico, meu amigo. Eu gosto da coisa de verdade, da coisa real. Então o cara mostrava ali uma vagina, uma chana de borracha. Aí mostrou também que é cara, parece um potinho, né? Um cilindro, só que tem ali uma coisinha de silicone com a vulva. Então, ao invés do cara tocar uma bronha com a própria mão, ele toca com essa vulvazinha de silicone. Eu não sei nem se isso é higiênico, né? Eu acho que isso exige muita higiene para aquele receptáculo para evitar até uma infecção, mas enfim. Aí ele mostrou também uma bundinha. Era uma bundinha com dois orifícios, né? Tinha lá ânus e chana. Uma bundinha para o cara ficar ali simulando que tá metendo. As bonecas eróticas todo mundo conhece, né? Mas esses apetrechos eu acho bem esquisitos. E esse colecionador lá, ele mostrou também uma coisa, eu vou chamar aqui de colecionador, né? Mas enfim, ele mostrou um massageador peniano. Eu tenho até medo de um troço daquele. É o seguinte, pelo que eu entendi, aquilo ali fica girando. Você coloca o pinto ali, aí tem bateria, pilha, né? E você regula intensidades e aquilo fica girando ali. Você bota um lubrificante, fica girando o seu pinto. Então vai massagear o seu pinto. Eu tenho até medo no troço desse. De, sei lá, claro, deve haver normas de segurança. Mas eu fico pensando, cara, colocar o pinto ali, pum, torou o pinto do cara. Girou tanto, né, tão rápido ali que levou o pinto e bola junto, enfim. Eu não acho muito legal esse tipo de coisa não, mas não critico. Aí você nos comentários desse cara mostrando brinquedos eróticos, e um monte de homem tirando sarro, e mulheres também tirando sarro. Poxa, cara, interessante, todo mundo tirando sarro desse cidadão, né? E ficou por isso mesmo, eu deveria ter até salvo o vídeo na época. E no caso do rapazinho lá, falando sobre 60 dias sem tocar uma, eu vi muito comentário de garotos também, achando bacana o que ele faz, né? E alguns relatando, eu estou no NoFap há tantos dias, eu já estou completando 6 meses, né? Aquela coisa de apoio. Eu fiquei com vontade até de deixar um comentário lá para o rapaz, mas eu pensei, cara, esse tema não me interessa. Eu tenho certeza que o comentário que eu deixarei aqui sobre o porquê eu acho que ele não deveria fazer isso não será bem aceito nem por ele nem por sua comunidade. Eles já estão muito convictos sobre o que estão fazendo. Então me recordei, cara, que recentemente Cláudia Raia, ela falou sobre ter dado um vibrador de presente para a sua filha. A filha dela tem, parece que 11 ou 12 anos de idade. Eu achei isso medonho. Primeiro porque ela está estimulando uma pré-adolescente
a estimulação, né, erótica. Por que estimular? Deixa a garota à vontade. Em algum momento isso vai florescer naturalmente naquela garota. E também acho complicado porque ela pode estar, assim, talvez até promovendo o desvirginamento de sua filha com o vibrador. Então isso para mim foi realmente assustador. Porque um garoto jovem bateu uma bronha. Como se diz, perdeu o cabaço. Não, ele não perdeu o cabaço batendo uma bronha. Agora uma mulher, ela perde uma coisa muito relevante, que deveria ser muito relevante, né? Mas em nossa sociedade degradada não é. Que no caso é o ímen. Então ela será desvirginada por um vibrador que lhe foi presenteado pela própria mãe. Porra, cara, que bosta, né? Que adolescência de merda. Eu penso depois na cabeça de uma garota dessa. Ela pensa, poxa, eu perdi meu cabaço por uma borracha. Minha mãe me deu uma borracha, eu coloquei lá e perdi meu cabaço para ele. Para o Joãozinho, que é o nome que eu dei ao meu vibrador. Mas enfim. Aí a gente se recorda que a gente tinha a TV Globinho, né? Tínhamos a TV Globinho e depois perdemos a TV Globinho e entrou o quê na programação? Entrou a Fátima Bernardes, né? Encontro com Fátima Bernardes. Então, pela manhã, a gente tem ali mulheres, onde antes tínhamos desenhos animados, mulheres falando sobre vibradores, sobre massageador para clitóris, sobre plug anal, né? E antes de Fátima Bernardes, eu me recordo da Silvia Popovic, que já abordava esse tipo de assunto no período da tarde, e tinha outro cara, era a Márcia Goldsmith. Salvo engano, ela foi morar até em Portugal, salvo engano. E às vezes também ela abordava esse tipo de conteúdo. Então, cara, veja bem o que é que está acontecendo. Você vê um cara indo perturbar um homem gay na sua expressão de sexualidade, porque ele está falando ali de seu novo conto, novela, romance, na verdade um conto, né, de seu novo conto gay que está disponível em tal plataforma para ser adquirido. E o cara vai lá em tom de crítica, né, criticar isso aí. E o cidadão que estava mostrando os seus brinquedos eróticos, inclusive um massageador que eu achei perigoso, né, que pode ser um deceptador de piroca, muita gente também tirando sarro com ele, mulheres, como é de se esperar, mas muitos homens tirando sarro com ele. Então você vê essa onda de NoFap, né? Um monte de produtor de conteúdo, inclusive falando sobre NoFap. Eu acho isso pernicioso. Existe até um produtor de conteúdo aqui no YouTube que ele insistia muito nessa coisa do NoFap. Eu não gosto do conteúdo dele, mas de vez em quando eu via sugestão de vídeo. E tinha a ver com NoFap. Então um dia, esse mesmo produtor de conteúdo postou um vídeo dele com a namorada dele. Uma loira, cavalona, boa, gostosa, de costas, seminua, e ele abraçado com ela. O cara tá pimbando, o cara tá trepando, o cara tá metendo. E tá falando sobre NoFap. Claro que você não pratica o NoFap. Você tá metendo sua piroca em uma chana de verdade, cara. Então por que você fica com esse papo furado de NoFap? Enquanto isso, mulheres destes jovens estão recebendo vibradores das mães. Estão falando no período da manhã sobre experiências e estimulação sexual com brinquedos eróticos. Então o homem heterossexual fala de seus brinquedos eróticos, que é algo muito bom para ele não se entregar, por exemplo, aos riscos de aventuras sexuais que podem lhe trazer dor de cabeça, que podem lhe trazer, colocá-lo, né, em uma situação de violência, que podem lhe trazer doenças, DSTs diversas, né? Ele está ali na estimulação autoerótica, brincando consigo mesmo, né? Sendo amigo de sua própria mão. Cara, eu admiro as pessoas que são celibatárias. Eu realmente admiro, não é a minha praia. Eu não sei se eu teria essa força para isso, né? Ou ficar aqui no celibato. Não, eu acho que não. E não quero fazer o teste. Talvez se algum dia eu estiver solteiro, eu faça esse teste. Pode ser. Mas por enquanto não há razão para fazê-lo. Mas eu admiro essas pessoas. Porque realmente é uma forma de autocontrole, quando é algo espontâneo, meditado, etc. Tal. Mas o cara tem ali aquela forma de colocar o veneno para fora. Mas tem as poluições noturnas, etc. Não é a mesma coisa. Eu acho que o homem ele tem que já jorrar, meu amigo. Ele tem que liberar o veneno regularmente, de alguma forma. Seja na bronha, né? Ou seja ali em loco. No que naturalmente foi criado por Deus para receber aquela já jorrada. Mas enfim, quando o cara fala de seus brinquedos, externalizando ali a sua sexualidade, ele se torna motivo de chacota. Quando o cara se mostra como um incel, e como isso é ruim para a vida dele, ele se torna motivo de chacota. Quando ele diz que é vocel, ele se torna motivo de chacota dentre os próprios homens, porque das mulheres a gente já espera esse tipo de crítica, né? Virgão,
incel, não consegue pegar ninguém porque é um Jurandir, porque é feio, porque é liso, é pobre, tem que ir atrás de emprego, não tem que ir atrás de mulher, né? Pelo menos é esse tipo de coisa que a gente vê rolando por aí. Tá ok. Mas isso vem dos próprios homens, cara. E um garoto falando sobre não se tocar, né? Não pode nem bater um, ele não pode tocar nem nele mesmo. Aí tem um secto ali apoiando, fica sem tocar uma. E as mulheres, por sua via, elas tratam com a naturalidade incrível esses aspectos da sexualidade, né? Do toque, da descoberta, do autoconhecimento. Eu me recordo até de uma propaganda pavorosa da Netflix, até a Preta Gil participava disso, onde cada atriz ali, artista, cantora, seria uma Xana flutuante, e uma garotinha ali olhava a Xana com um espelho, e tem que conhecer sua Pepeca, sua Laricinha, sua Xaninha, e ali falavam cada nome, né, para a Xana, né, para o órgão sexual feminino. E eu tô ok, cara. Então você vê que nem os gays, né, tá lá um homem gay, falando sobre uma novela que ele escreveu sobre um cidadão homossexual que ficou viúvo durante o carnaval. Então alguém já percebe ali uma conotação sexual e vai criticá-lo. Enquanto isso, romances femininos, eles são que tratam, né, também de bissexualismo, homossexualismo feminino, lesbianismo, né? Eles são, cara, são objetos de resenha, estão entre os mais vendidos na Amazon. Aqui recentemente eu fiz um vídeo, eu vou deixar linkado na descrição, sobre Dark Romance. Eu sentei na frente do computador, olhei ali a lista dos livros mais vendidos no sistema de autopublicação da Amazon, e tudo era romance mais ou menos assim. Fui alugada durante uma semana pelo Barão do Café, né? Estou dividida entre dois traficantes. Sentei na giromba de 5 haitianos e sobrevivi para contar a história. Chupei a esposa de meu melhor amigo. Fui leitada pelo boi leiteiro até o leite sair pela garganta na fazenda de meu finado avô, né? Então a coisa mais ou menos desse naipe. Está ali nos rankings, cara, dos mais lidos do Kindle. E você vai ali em redes sociais, como, por exemplo, o Instagram, e resenhas, análises, e nenhuma mulher fazendo chacota com esse tipo de conteúdo produzido por mulheres para mulheres. Enquanto o homem não, cara. O homem, ele fica se tolhendo, se autocastrando. Ele, por si só, ele se emascula. Compreenderam? É isso que ficamos percebendo. Seja homossexual, seja heterossexual. É o hétero tirando sarro de questões sobre erotismo e autoerotismo, e consumo de pornografia e consumo de brinquedos eróticos por outros homens. Embora realmente pornografia seja algo que vai consumindo a cabeça do cara de uma forma que não é legal, mas isso é assunto também para outro vídeo. E também o heterossexual tirando sarro do gay, né, que está ali produzindo o seu conteúdo sensual, né, erótico ou pornográfico para o público gay, né, para o público gay, ou até para o curioso que não é gay, mas quer dar uma conferida ali naquela história. E na contramão também, quando a gente encontra, por exemplo, no X ou na Threads, eu falo sempre dessas comunidades porque são as que eu acho mais interessantes em termos de rede social para a gente analisar como as pessoas vêm se comportando. Então, quando a gente observa uma postagem de um cara que a gente acredita que é heterossexual sobre sexualidade, sobre suas escolhas, preferências, então tá um monte de mulher debochando dele, muito homem também aproveitando para tirar um sarro, mas também muito gay tirando sarro dele, né? Tirando sarro, essa coca é fanta, esse é dos meus, esses héteros de hoje realmente se esforçam muito para gostar de mulher, né? Então nota essa animosidade entre homossexual e heterossexual, entre homem e gay. E cara, isso não deveria existir. Deveria haver um melhor relacionamento, entendimento entre, pelo menos no respeito entre gays e héteros, quanto a essa questão de sexualidade, de conhecimento, de preferências, de exposição clara sobre o que se quer, né, sobre o que se gosta. Por exemplo, quando o cara fala, cara, eu não gosto de mulher assim assado, né, com muita estria, com muita celulite, tá fazendo esforço para gostar de mulher. Eu não gosto de gordinho, eu não gosto de muito baixinho ou muito alta, né? Na verdade, o problema de homem é mulher muito alta, né? Ele prefere, em regra, a maioria prefere as baixinhas. Mas enfim, aí chega alguém tá se esforçando para gostar de mulher, inclusive os próprios homens fazendo isso. Agora, quando você vê um conteúdo de uma mulher falando sobre isso, cara, o mulherio em peso está ali a apoiando, como elas gostam de dizer, né? Realmente existe uma
como é que eu diria, cara? Elas falam sororidade, né? Acho que é assim que elas falam. Entre mulheres, cara. Eu penso que a parte da traição e do ardil de uma mulher para outra mulher, se algo que surge mais, né? Aparece mais, se manifesta mais. Quando existe ali um interesse em comum por um homem, por um emprego, por algo que uma deseja, mas não consegue ter, então ali ela se torna inimiga daquela mulher. Mas quando elas estão se expressando em algo que é do interesse de todas, elas se unem. Homem não é um criticando o outro. Esse colega que publicou o anúncio de seu romance gay, ele recebeu uma crítica negativa de um heterossexual. Mas eu tenho certeza, cara, certeza mesmo, que aquele heterossexual que deixou aquele comentário que não foi muito bacana no anúncio dele sobre o seu livro gay, ele não faria a mesma coisa se fosse um livro escrito por uma mulher. Se fosse uma colega dele dizendo, publiquei o meu novo livro, está disponível na Amazon. Se chama Encarando 5 Anacondas Descomunais em Plena Selva Amazônica. Enquanto meu marido saiu para caçar onça, eu fui caçar cobra. Então talvez ele desse uma risada ali, kkkk, safadinha você, né, amiga? Ou então, nossa, muito interessante, muito bacana. Fiquei curioso, até fosse ali, comprava o livro da colega, lia e ainda daria um feedback positivo. E as mulheres também dando um feedback ali positivo. E se tivesse um conteúdo ali de lesbianismo, né? Aí sim o cara chamasse, nossa, muito legal, muito quente. Essa coisa de mulher, né? Bissexualismo feminino. Agora, quando é um homem externalizando esses aspectos de sexualidade, cara, os próprios homens caem em cima dele. Então dá pra perceber uma coisa, onde é que eu quero chegar com tudo isso, né? Ou seja, citei aí o meu colega, que é autor de romance gay, aí vem um cara do nada, né? Pô, eu vou criticar aqui essa obra que eu nem li. Você não faz isso com obras escritas por mulheres, que eu sei que você não faz. Eu sei que é a pessoa que comentou e vejo que ele não faz aquele tipo de crítica em textos femininos. Mas ele faz em um texto de um gay. Aí me recordei do garoto ali sem bater uma bronha. Um garoto com 16, 17 anos, 60 dias sem bater uma bronha. Você percebe que o garoto, ele tá falando no vídeo, ele tá segurando assim o telefone, né? É até uma zona rural, parece uma zona rural. Ele tá nervoso. Eu consegui ficar 60 dias sem bater no FEP, me fez muito bem. Me fez muito bem, eu estou com melhor poder de concentração. Tá não, meu filho, isso não tá lhe fazendo bem, garoto. Então o cara que quer entrar no celibato, para tá solteiro, quer ficar mais um celibato, para não se meter em rascadas, aí ele vai lá e compra brinquedinhos, né? A vagina da punhetinha ali. Aí um monte de cara tirando sarro dele. Enquanto isso, as mulheres aí, olha a minha coleção de vibrador. Abre uma gaveta, é vibrador, cara, de todo tamanho. Tem vibrador que é vibrador Alien. Uma vez ouvi uma moça mostrando a coleção dela. Tem um vibrador que era um tentáculo de um polvo. O troço, meu amigo, era desse tamanho. Não tem necessidade daquilo, mas ela tinha. Ou tem, para ela talvez tenha, né? Tem utilidade realmente se ela possui aquilo. E o troço era mecanizado, tinha bateria. O tentáculo girava. Então ela socava aquilo ali e ficava girando, quer dizer, dentro dela. E ela mostrava sem nenhum pudor aquilo. E as mulheres comentando que legal, não sei o que, onde é que você comprou, como é que funciona, etc. Como é o seu uso. E você prefere o quê? Creme ou gel? E conversando sobre isso, né? Quando é um homem mostrando a chaninha dele de silicone, os caras tirando sarro. Ou seja, vocês estão entendendo o que é que está acontecendo na sociedade atual. O homem, ele se castra quanto a aspectos sexuais, né? Ele tem vergonha de expor suas preferências, seus gostos, seus brinquedos eróticos, dizer, cara, eu não tô mais transando com mulher de verdade, eu comprei uma boneca e tô aqui comendo uma boneca. Ele tem vergonha disso aí. Agora a mulher não tem vergonha de abrir uma gaveta e mostrar uma coleção de vibradores, inclusive de um tentáculo de um polvo desse tamanho. As meninas sendo estimuladas com vibradores, como a filha de Cláudia Raia, com 12 anos de idade. E alguém botando na cabeça dos meninos que é normal eles ficarem sem tocar uma punheta. Então está havendo, cara, uma cultura de emasculação masculina e as pessoas não estão percebendo. E os homens também, mesmo quando se expressam sobre os seus gostos, né? Não, eu gosto de mulher assim, assado. Aí outro homem vem e começa a tirar sarro dele. Tá se esforçando para gostar de mulher, né, campeão? É normal uma mulher falar isso pro cara.
Porque ali ela se viu como a rejeitada, né? Ele disse que não gosta de mulher alta. Eu sou alta. Logo é uma exigência masculina, essa qualquer fanta está se esforçando para gostar de mulher. Tudo bem a mulher falar isso, mas não são os homens. E os gays também ali criticando. Ah, esses héteros estão se esforçando para gostarem de mulher. Então, cara, eu chego à conclusão do seguinte. Realmente, a sororidade feminina, ela existe. Em parte ela existe, em boa parte. E os homens estão em uma situação de desunião incrível. Eu acho que tudo isso passa ainda pelo aspecto da validação. A busca por validação feminina leva homem a tirar sarro da cara de outro homem quando envolve alguma coisa ali de sexualidade, para endossar, engrossar o couro feminino e com isso ficar como aquele meme, né? Que eu gosto muito daquele meme do lobo salivando, né? E agora é só aguardar a bozeta, né? Pronto, agora é só aguardar a bozeta. E os gays acreditam que são amigos das mulheres, né? Que as mulheres gostam muito deles. Ah, porque nós gays nos damos muito bem com mulheres. Não, meu amigo. Se dão não, isso é ilusão da cabeça de vocês. E começam também a endossar a campanha e coro contra heterossexual, principalmente em redes sociais. Então, em resumo, o que é que eu trago aqui para este vídeo? São esses elementos que eu venho percebendo sobre a autoemasculação, a autocastração masculina e homens se castrando e se podando quando o assunto é sexualidade, seja heterossexual ou seja gay, e um atacando o outro, enquanto o mulherio, meu amigo, o mulherio voa alto. O mulherio está, aliás, delirando em vibradores desse tamanho aqui, no formato de tentáculo alienígena. Enquanto os caras estão criticando outros homens por questões de preferências sexuais, por seus brinquedos eróticos, quando deveria, sei lá, dar um apoio pro cara, né? Pô, cara, que legal, tá aí. Comprou uma bucetinha de borracha, foi, pô, bacana, tá servindo, tá sendo legal, tá sendo legal. Uma experiência boa, quem sabe um dia eu não compre uma também, né? Quando um colega fala, não gosto de mulher assim assado, o cara, realmente, cada um tem a sua preferência, não dizer, haha, tá se esforçando para gostar de mulher. E essa coisa também do NoFap, né? Não vá pro NoFap, tenha uma elevação espiritual, maior coisa. Cara, não tem nada a ver tocar uma bronha com ascensão espiritual, não. O homem precisa ejacular de alguma forma para se manter até mesmo são, para sua cabeça funcionar melhor. E poluição noturna não resolve esse problema. Então, em resumo, aquela velha história, né, cara? O homem é o lobo do homem, realmente. E cada vez mais, especialmente em tempos de rede social, a gente vem percebendo esse tipo de fenômeno. Homens héteros tripudiando homens héteros, tripudiando gays e gays tripudiando héteros, quando o assunto é sexualidade. Enquanto com mulheres, quando o assunto é sexualidade, não existe risadinha, não existe tabu, não existe julgamento, não existe muito menos tiração de sarro, não. Existe apoio, curiosidade, existe engajamento, para utilizar uma palavra, né, típica de rede social. Existe engajamento ao conteúdo feminino quando o assunto é sexualidade. E os homens hoje em dia com medo de externalizarem seus aspectos sexuais. Cara, que curioso, né? Enfim, achei interessante tecer aqui essas considerações. Eu acredito que a mensagem ficou clara. Como sempre, dá para falar 1 hora sobre esses assuntos aqui, destrinchar melhor, mas não farei isso. Vou ficando por aqui, pense um pouco sobre o assunto, reflitam. Grande abraço, tudo de bom e até a próxima.